Oi, pessoal, aqui é o Antônio Fagundes. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Esse negócio de podcast eu acho um saco. Não queria ser convidado, mas vocês vão ver aí dois meninos que eu nem sei quem são. Falaram que é Enio Vivona e René Alonso. Não é, Tony Ramos? Que isso, gente? Vai começar esse programa incrível. Esse que é o Fala Fala Dub Dub, com o grande Enio Vivona e o querido Renan Alonso, isso, tá certo? Certíssimo. Esse tem nome e procedência. Vai falar da atuação física do ator e aquelas coisas todas. Que isso, esse eu recomendo. É nóis, rapaziada, estamos aqui com mais um Fala Fala Dub Dub. E eis que... Meu nome é Renan Alonso, inclusive. Você é o Renan Alonso, Isso. eu sou o Enio Vivona. Olha, só tamo junto aí. Inclusive, já dá mais um tim pra aquele contadorzinho lá do... Quantas vezes você vai falar René ao invés de Renan. Renan, porque eu não falei René hoje. Você falou. Falei? A primeira vez. Enio Vivona e René Alonso. Então tá, gente, porque tem o meu amigo René Van Orden, que é do Café com Bobagem, e a vida inteira eu fui chamado de René, também na 30 no SBT anos, né? todo mundo falava René, eu já olhava. Você fala Ou René há chama mais ele tempo de do que eu Enio. tenho de idade, né? Com certeza, pô, é um garoto. Aqui esse programa é o seguinte, aqui é o tiozão e o garoto, um tentando entender o outro. E ó, detalhe, o garoto tem mais cabelo branco do que o tiozão. Vai Verdade, entender. isso é verdade. Vai E entender. o que a gente vai falar hoje, Renan? É um negócio que você manja pra caramba. Puta, cara, olha, o que a gente vai falar hoje que eu manjo pra caramba? A gente vai falar sobre atuação física e atuação de voz. Eu quero destrinchar um pouco aqui pra vocês o que significa isso, porque eu quero entrar um pouquinho mais sobre a atuação de voz, essa ramificação do trabalho do ator. Sim, incrível. Atuação de voz, Enio, acho que você tá bem habituado com isso, né? Também, eu acho que você é dublador, né? Às vezes eu sou. Você faz a voz do Maury. Isso. E eu também faço a voz do Rick. Isso, do Rick Morty. E tem a ver com o nome do programa, alguma coisa? Porque Exatamente. fala, dub, dub. Isso. A gente vai explicar mais uma vez. Mais uma vez, né? a gente vai explicar sempre, que ainda não pegou o programa, pra forçar. Tem o Então, Wabalaba Dub Dub. Você sabe de onde vem, gente? É, Wabalaba Dub Dub. Faz de conta que a gente não gravou mais programas falando sobre isso. Mas eu acho que é legal falar sobre isso no começo sempre, né? Quem sabe uma hora pega. Pega isso aí. Quem sabe, né? A gente quer ver qual é esse segredo da internet. Vai que bomba, né? Exatamente. Então... Aí não dá pra saber o que bomba, né? Porque bomba as coisas, às vezes um trechinho, uma coisa assim, aí a gente não tem controle, Sabe? né? A gente quer ficar famoso e ganhar dinheiro, é isso. Eu não quero ficar famoso, não. Eu prefiro ganhar dinheiro. Sem ficar famoso, parece. Sem ficar famoso, eu quero famoso. Então, pô, você tava na profissão errada, né? Devia vender miçanga na praia, pô. Boa. Pô. Então vamos falar, vai. Vamos lá. Vamos, sem mais delongas, eu quero abordar um pouquinho aqui sobre atuação física e atuação de voz. Vocês já devem ter ouvido falar no termo live action, né? Live action, eu vejo as pessoas usando o termo live action de um jeito muito engraçado. Que geralmente as pessoas pensam que é a adaptação cinematográfica de uma coisa que era desenho então. e vira... Não é isso? Eu achei que era. Não que não seja, mas acho que não é só isso, entende? Live action, basicamente, se você for ver a tradução livre, é a atuação ao vivo, né? A atuação viva, né? Que, ao meu ver, é bem essa transposição do que eu chamo de atuação física, né? Que é basicamente o ator fazendo o seu papel pleno, atuando com o corpo, né? Por isso, atuação física. Então, que é basicamente o que a gente vê dentro do teatro, da televisão e do cinema, né? Sim. Pode ter até outras linguagens também, mas acho que basicamente esses três pilares de atuação, né? E isso é o ator fazendo o seu trabalho como um todo, como um geral. Mas existem outras ramificações do trabalho de atuação também, que é isso que eu quero falar sobre hoje, que é o campo da atuação de voz, né? Que é onde eu me especializei nesses 10 anos, 11 anos de dublagem, né? Sim. Que eu trabalhei também em estúdio de publicidade, áudio para publicidade e tal. É isso que eu quero falar um pouquinho hoje. O que é um ator de voz, Enio? O que é um ator de voz? O que é um ator de voz? Seria em inglês é chamado de voice actor, né? Porque esse termo é muito mais utilizado até do que dubbing actor, né? Que a gente aqui usa... O dublador é voice actor. Isso. Voice acting. Exatamente. Que é a atuação de voz, né? No inglês aquela coisa, né? Aliás, quando é a gente que dubla, tem muitos nomes que a gente tem que falar inglês, né? Tem que falar inglês. Quando é inglês ainda é de boa, né, cara? Quando é um idioma um pouco mais diferente. Sim, às vezes você vê um coreano
tá escrito de um jeito, daí você vai ver a pronúncia é totalmente diferente do que tá escrito. E aí cada um fala de um jeito, né? Não dá nem pra ouvir direito a pronúncia. Não, eu já vi filme que o cara falou de um jeito, como a gente dubla, a gente nunca tá do lado. Sim. Tipo, o Renan já gravou com aquela pronúncia, daí o cara vem, no mesmo diálogo, o cara fala um nome diferente do cara. Você fala, opa! Alguém comeu bola aí. Oi, Acho oi! que vai ter refação aqui. Então, esse termo voice actor é muito utilizado lá fora, até porque esse processo de dublagem, a gente tem muito mais fora dos Estados Unidos do que dentro dos próprios Estados Unidos, né? Porque a atuação de voz lá, a grande indústria de atuação de voz dos Estados Unidos está mais relacionada com o processo de criação original, da voz original, do que esse processo de dublagem, né? Acho que o processo de dublagem nos Estados Unidos, ele é até um pouco mais recente, porque boa parte do material que a gente tem que chega pra gente, boa parte é em inglês, né? Então, Posso fazer aquelas perguntas que eu sou bem ignorante? Lógico, por favor, é pra isso que a gente tá aqui. Dizem que os caras não gostam de filme dublado lá, né? Há Deles controvérsias. assistirem. É uma lenda? Não é exatamente uma lenda, é que justamente pelo fato de eles terem uma indústria cultural muito forte... E eles que criam E as boa coisas. parte das coisas já são com o idioma original em inglês, né? Eles estão muito mais habituados a assistir aquilo pelo idioma original, né? Eu acho que um dos primeiros pilares de dublagem que eles teve lá, que eles tiveram lá, acho que um dos principais, é a dublagem de anime, né? Eu ia te falar isso, porque às vezes você pega... Eu não vou criticar, porque às vezes eu acho que a nossa dublagem, a gente sempre fala que é uma das melhores do mundo e tal. Sim. Mas parece que não existe aquele... Fazer uma coisa mais apurada na dublagem, porque às vezes você pega um anime que já tá dublado em inglês pra gente fazer. Às vezes eu acho que não tá batendo, ou a boquinha, parece que eles fizeram de qualquer jeito. Eu não sei. Eu acho que assim, eu acho que é só uma falta de costume, porque quando a gente vai dublar, a gente quase sempre recebe o áudio original, a gente tá habituado com o original, que até o original às vezes vai ter uma coisinha que parece fora pra gente, né? Porque dependendo do processo que foi feito a animação, qualquer coisa assim, tem uma coisinha ou outra que, né, tá um pouquinho ali, um pouquinho aqui, em relação a lip sync, né, sincronismo labial e tal. Mas eu acho que é uma questão de costume mesmo, sabe? É muito estranho quando a gente vai, como dublador, receber um material que já está dublado. E isso não só no anime, às vezes pode acontecer, mas, sei lá, eu já dublei novela turca que tava dublada em espanhol. Nossa, é difícil. Não é? Eu acho que tem essa coisa, porque nem sempre o processo vai ser perfeito, né? Ainda mais produções que, tipo, novela turca, a distribuição disso não vai ser aquele triple A, né? Que é 3 As, né? Tipo, super mega grana envolvida no processo de distribuição e tal, né? Que nem um filme de cinema, né? Não vai ser. Vai ser uma produção com um pouco menos de recurso, né? Então, provavelmente vai ter alguns problemas ali de produção, que daí a gente, quando estiver fazendo, a gente vai lidar com esses problemas, né? Entendi. Então, acho que é meio que por isso que parece estranho. Mas eu tenho a impressão de que os estadunidenses, eles tinham um pouco de preconceito com dublagem, sim. Na verdade, até lá é considerado como um mercado de entrada dos voice actors. Sim, né? legal. Porque os voice actors, onde eles têm mais prestígio, os trabalhos melhores remunerados, são nas vozes originais, né? Na localização não, mas na criação de vozes para videogame, né? Esses são os projetos mais parrudos deles, né? E assim, E eles falei começaram aqui... a também, mais recente, antigamente não sei se tinha tanto, mas Não. colocar atores de nome, assim, tipo... Eu lembro de uma dublagem que pareceu o ator, o gringo seu famoso, que era o do Robbie Williams, acho que foi no Aladdin, né? Que foi uma coisa que marcou bastante. Verdade, de 91, né? Que você fala, caramba. Se eu não me engano. Foi muito louco. Let's blow this popsicle stand! A doorstop would be a fabulous career. Not bad! Good night, Alice! Não, olha, eu acho que a Disney faz isso há um tempo, né? O Aladdin, por exemplo, que é uma grande produção deles, né? É uma produção que existe já faz uns 30 anos, né? Então, acho que até esse chamariz de chamar um Star Talent, que a gente usa, né? De termo interno, né? Como talento estrela, né? De alguma coisa, uma pessoa que é muito prestigiada, né, um ator muito prestigiado e tal. Acho que é uma característica que eles têm vira e mexe, assim, com atuação de voz. Não sei dizer quando começou isso, mas, Sim. mas a Disney ajudou muito a trazer essa cultura, inclusive, pra cá, né? Eu acho
Acho interessante quando tem esse valor de que a pessoa já atue Sim. e vá atuar na dublagem, né? Porque daí tem essa coisa, publicidade e tudo mais. Eu acho um pouco complicado quando é uma pessoa que não tá nem um pouco habituada com a atuação. Sim, porque o cara é famoso e vão botar ele aí pra ver como é que faz. Aí... sei lá, um influenciador que não tá habituado com isso. Até apresentador mesmo, né? Porque apesar de ser um papel de atuação, né? Não lida com um texto, com dramaturgia e tal. Aí eu acho um pouco delicado. A gente tem alguns exemplos vivos de coisas que não deram certo. Eu pensei na mesma coisa, mas deixa pra lá. Mas então, voltando um pouquinho aqui, eu quero falar um pouco sobre o voice actor, né? O que significa isso, né? Então, é um ator que representa personagens ou interpreta algum texto passando a sua mensagem somente com o recurso da voz, né? Diferente da atuação que a gente tem no cinema, na TV, onde você tem um set de filmagem, né? Ou no teatro, onde você tem que estar no palco. Sim. O ator de voz, ele vai majoritariamente trabalhar dentro do estúdio, de algum estúdio de áudio, né? E cumprir com o papel dele na frente de um microfone, né? Sim. E geralmente esse trabalho vai estar envolvido com o audiovisual. Nem sempre, mas geralmente, né? E é um trabalho que observa como é diferente essa linguagem, né? Porque quando você tá num set de filmagem, você tem todo um cenário envolvendo, né? Você, pra te dar aquela realidade, né? Por mais que ela seja só dentro de um ambiente muito pequeno, né? Mas você tem tudo aquilo para poder pautar a sua interpretação. E não só isso, você vai ter também seus gestos, suas expressões, né? O quadro, né? Onde tá te filmando e tudo mais, pra você saber qual que é o seu limite ali em relação às suas expressões corporais. A expressão corporal vai ser extremamente fundamental, né? Já na atuação de voz, não é bem assim, né, Enio? A gente não capta a expressão corporal nossa. Não capta, mas uma curiosidade minha é que às vezes as pessoas perguntam, né? Uhum. Se você tá dublando, eu acho a gente tá gesticulando, né? Quando a gente tá fazendo. Muitas vezes, sim. Eu vi uma dublagem, acho que era do Wolverine. O Isaac Bardavi? Não, o original, o cara, ele se dublando. Sim. Fazendo numa esteira, correndo. Sim. Isso aí eu nunca tinha visto na minha vida. Eu acho muito legal, cara. Esse é um processo que existe muito na produção cinematográfica, que se chama ADR. Sim. Então, você deu esse exemplo desse vídeo do Hugh Jackman, né, atuando, né? Ele é um processo que existe no cinema, chama ADR. Eu não vou lembrar exatamente a tradução disso, depois o pessoal coloca ali o que significa. Sim. Se não me engano, Automated Dialogue Replacement ou Record, alguma coisa assim. Mas que significa o quê? Quando gravam o filme, muitas vezes, tem trechos do filme que não são aproveitados os áudios do original. Sim. Né? E aí o que eles fazem? Eles regravam isso em estúdio depois. Então o ator, ele tá meio que se dublando, né? Porque essa terminologia da dublagem, as pessoas usam pra tudo, mas não é pra tudo. A dublagem é quando você de fato substitui o idioma. Sim, claro, mas né? Ele tá fazendo a voz dele mesmo. Exatamente, ele tá fazendo ele mesmo, só que como na cena, o áudio dele não foi captado direito. Ou às vezes até... Somente uma cena externa, né? Isso, ou no caso do Wolverine lá, eu imagino que fosse uma cena de ação, então ele tava preocupado com a ação física dele. Sim. E não com que som ele estava emitindo que poderia passar essa realidade, né? Porque não precisa, né? Não, tipo, isso daí se você for fazer no Imagina set... uma cena de sexo, então... A galera vai ficar, mano, o que você tá fazendo, velho? Verdade. Então, muitas vezes esse é um recurso utilizado no cinema ou qualquer produção audiovisual gravada. ADR que é aquelas paradas que você tá dublando, tá lá a voz do ator, de repente entra uma... Se fizer isso aí de novo, você vai morrer. Ou um cara que gravou só pra ter
Pra gente dublar em cima, né? Então, é muito interessante você falar isso porque esse conceito que eu dei do ADR é o conceito que existe para o público do que é ADR. Público, Sim. entre aspas, que você tem que ser minimamente, né, ser muito entusiasta pra pesquisar o que é isso, o que significa isso. Mas esse ADR que chega pra gente... Que tem uma voz, um cara nada a ver, o cara só coloca ali. Eu vou explicar. Daí, tipo, tem o... a gente recebe um vídeo, alguma coisa que a gente tá dublando lá em estúdio, e aí esse vídeo, ele está em processo, né? O vídeo não é um vídeo final, é um vídeo preliminar, que a gente... Isso geralmente acontece com produções que tem uma estreia concomitante global, alguma coisa assim. A gente recebe esse vídeo que é preliminar e o que acontece? Justamente em alguma cena, tem algum momento que os caras viram que vai trocar o texto, ou então que a captação ficou ruim, alguma coisa assim, e vem escrito no texto assim, ADR, e tem, sei lá, o produtor. Tem uma voz do cara qualquer falando lá. Exatamente. E daí falando, sei lá... Estranho pra caramba. Bom, eu estava aqui falando com ela. Sei lá, tipo um negócio muito mal só gravado. Pra você colocar a voz do ator Porque ali. quando for dublar, tem que ter ali naquele tempo, mais ou menos, aquela fala. Não com aquela intenção, porque a gente sabe que aquilo não é um áudio final, né? Mas tá ali, né? Isso é muito doido, interessante. Cara, que legal. Mas, enfim, quero abordar um pouquinho sobre várias linguagens possíveis de que existem, né, pra gente no campo da atuação de voz, né? A gente fala muito sobre a dublagem, que é uma coisa que aqui no Brasil é muito respeitada e tem bastante, vamos dizer assim, até vislumbre, né? As pessoas admiram muito o trabalho dos dubladores, né, brasileiros, Sim, né? claro. Respeitam muito isso. Acho que até a chegada dos animes aqui desde a década de 90 aqui no Brasil, essa coisa de dublador participar de evento geek, Sim. a internet, né? Quais são as vozes por trás dos personagens? É porque hoje a internet ajudou nisso, né? Sim. Porque antes o dublador era um cara que você conhecia pela voz e não conhecia a imagem do cara, algum programa que entrevistava. Hoje anda meio junto, né? Exatamente, esse processo de curiosidade que existe na nossa profissão é muito legal pra dar uma alavancada na carreira de dubladores, né? Mas não existe só a dublagem, né? E é justamente aí que eu quero chegar. Quero falar um pouquinho sobre cada uma das linguagens que existem. Então vamos a essas linguagens. A gente tem, por exemplo, a própria dublagem, né? Sim. Só que a dublagem, a gente tem várias ramificações da própria dublagem, né? A gente pode dublar séries de televisão com interpretação física, né? Sim. Live actions, né? A gente pode dublar animações, que são desenhos animados ocidentais, ou também os animes, né? Sim. Que são duas coisas totalmente diferentes. São né? bem diferentes. Cara, são bem diferentes, acho. né? Você não acha? Tem uma curiosidade de dublar um anime, Sim. que depois um dia a gente vai falar só sobre anime, que eles têm os traços delicados, assim, sempre os heróis, e você vai ouvir a voz dos caras, e eu fico meio receio, eu falo, pô, eu vou fazer a voz que tá ali do cara, né? E às Então, vezes... eu acho que assim, que eles têm uma percepção estética de interpretação e de voice match, né? Que é fala português alienígena, filho da puta. De match vocal como é que é o match? Não é encontro, Match de dar match. Enfim, quando bate, né? Quando bate vocalmente, né? Ou seja, quando você escala um personagem pensando que voz que pode ficar legal. Sim. Né? Eu acho que os japoneses têm um pensamento estético um tanto diferente em relação ao nosso, sabe? Sim. Eu percebo na interpretação deles uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais épica. Que é muito relativo também, viu, Enio? Porque, assim, você tem essa percepção, porque geralmente, quando te colocam no estúdio pra gravar um anime, geralmente vão te colocar pra fazer um cara parrudo, né? Pra fazer um cara grandão, né? Então, geralmente, o perfil de voz que você vai ouvir do original vai ser esse... né? Grandão, né? Tipo, então, assim, por mais que o personagem seja mirradinho ou grandão, ele vai ter um vozeirão, geralmente. Sim. Né? Mas eu acho que é isso. Existe, às vezes, umas questões em relação ao exagero na interpretação deles. Sim. Até pro exagero do menos, do que minimalista. é cultural deles, né? Porque você
pega, por exemplo, personagens, tem arquétipos de personagens de anime que são extremamente retos, flat, né? Que são sem emoção, né? Então, se você for ver Geralmente quando é um pensamento, o cara falando. Não, ou o personagem inteiro mesmo. Que é um personagem que não tem emoção nenhuma. Sim. E se você for ver a interpretação do cara, o cara tá falando tudo aqui muito baixinho, bem... Tipo, é muito pra baixo, muito sussurrado, sabe? Então Sim. eu tenho a impressão de que no anime eles trabalham muito com isso. A caricatura, não do jeito pejorativo da palavra, mas a caricatura dos estereótipos, né? Inclusive é uma coisa interessante pra gente falar aqui, depois eu não sou especialista a esse ponto, acho que seria legal a gente bater papo com alguém. Sim. Mas existem arquétipos pré-definidos dentro do anime, assim. O personagem que tem tal característica que vai aparecer desse jeito, sabe? As histórias, por exemplo, a gente tem muito o termo Isekai, né? Que é o gênero de anime de reencarnação. Pô, tem um monte quase Sim. um catálogo disso, assim, que é muito legal da gente falar e se adentrar, né? Mas, enfim, voltando aqui para as linguagens diferentes, então a gente tem desenho animado e anime, né? A gente falou bastante sobre o anime, mas vamos falar um pouco sobre o desenho animado. Qual que é a diferença de desenho animado e anime? Ao meu ver, a diferença é basicamente primeiro ponto, onde é produzido, né? Se ele é Sim. produzido no Japão, se ele é produzido no resto... Não digo Japão só, desculpa, vou até me corrigir. Leste da Ásia, né? Sim. China, Japão, Coreia, principalmente. Óbvio que o anime, a gente tem uma indústria cultural muito forte japonesa, mas o anime mesmo veio da China, né? Ah, é? Sim, com os Donghua, se não me engano. Eu não lembro se é esse nome mesmo, mas os animes chineses, né, que vieram ali a partir do momento da Revolução Cultural Chinesa. Também uma história muito interessante. Caramba, que a gente pode que legal. dar uma desenvolvida, mas enfim, os animes meio que vieram basicamente da China. O Japão pegou isso e produziu a larga escala, né? Enfim, os animes eu acho que são assim, né, produções do leste da Ásia, né? E os desenhos animados, né? Vamos colocar assim, desenhos animados ocidentais e tal. Basicamente foram primeiras produções nos Estados Unidos, mas também tem outras indústrias fortes, né? Conforme Claro. o tempo vai passando, né? O leste europeu foi um lugar muito forte de desenho animado ali, se não me engano, por volta da década de 60, 70, né? A França tem um tanto de cultura, tem uma cultura muito forte das charges, Sim, né? sim. Diferenças básicas, né? Hoje em dia tudo se dissipou muito fortemente, então assim, você vai ver pequenas diferenças de nuances de enredo entre uma coisa e outra. Claro. Mas o desenho animado ocidental, se for ver ali, você pega Looney Tunes, né? Você pega Os classicões, os né? classicões, eles meio que tem começo, meio e fim cada episódio, né? Eles Os têm Hanna-Barbera da vida. ele tem uma narrativa muito simples, ele trabalha muito com aquele tipo de humor mais da catástrofe, né? Então tem, às vezes, perseguição, né? Sei lá, Tom e Jerry. Coisas onomatopaicas. Também, isso. As corridinhas, Eu acho que as trilhas, um né? dos principais berços do desenho animado ocidental é esse, né? Quando você pega e começa a criar histórias, enredos, no começo disso você pega enredos, por exemplo, Cartoons, né? Na década de 90 e tal. Ainda assim, os desenhos ainda assim tem começo, meio e fim cada episódio, né? Sim. Diferente do anime que quase sempre Foi uma série gigante. o anime é uma novela, Sim. né? Ele tem uma... Ele já tem tradição disso. aí, né? Exatamente. Bom, mas, enfim, né? Diferença de desenho e anime. E olha só, né, eu tô falando sobre dublagem ainda assim, né? Claro. Dublar essas produções, né? Mas voltando aqui para as linguagens possíveis da atuação de voz, a gente tem como dublar também curta, média ou longa metragem, né? Tanto de live action quanto de desenho animado ou anime. A gente também pode trabalhar com atuação de voz com vídeos institucionais, comerciais, publicidade, vídeo de Sim, treinamento. isso é bacana. Ou seja, é um outro universo que não é o universo que a gente estava falando até agora, que é basicamente o broadcast, né? Broadcast. Que é todo esse universo de grandes distribuidoras, produtoras de audiovisual que fazem conteúdo de entretenimento, né? E esse entretenimento pode ser até um reality show, pode ser, né, ficção, desenho, enfim. Existe também esse trabalho da atuação vocal perante a esse outro universo, que é esse universo mais corporativo,
né? Então, fazer locuções, né? Locuções publicitárias, locuções comerciais, né? Varejo, né? É isso aí, patroa. Aí, dona de casa, aquele que fica na porta. Olha aí, geladeira hoje, a promoção. Supermercado. Exatamente. Pomarola, 7,50. Banana nanica, somente 99 centavos o quilo. Aquelas Podia coisas. ser esse valor ainda. Sim. Não deixam de ser trabalhos de atuação de voz. Óbvio que você trabalha com tipos que eles são muito menos trabalhados, porque quando você vai lidar com a publicidade é uma coisa muito mais informativa do que qualquer outra coisa, mas ainda assim, né, a gente se apoia, por exemplo, na brincadeira de linguagem que a gente ouviu, né, como as pessoas falam isso, né, como as pessoas utilizam da linguagem da publicitária, da atuação de voz para se comunicar, né, mas você tem muita gente que tem características peculiares dentro disso, né, tem locutores que são imortalizados pelo seu timbre vocal, pelo seu jeito de falar. Não, e você vê, assim, de época em época, né, assim, daquelas narrações que era sempre daquele jeito, tal, e depois você vê aquela mais séria, depois eu lembro na própria publicidade que era começando um cara falando mais meio naturalista, depois tem mais jovem, Sim. mais jogado, aí você vê hoje, né, que hoje em muito dia louco. até eu acho que como a comunicação do marketing e publicidade se torna hoje em dia, se você for ver as agências estão se dissipando, né, no meio das grandes empresas e acabam tendo, as grandes empresas têm setores de marketing e não exatamente contratam uma agência, né, de publicidade. Então, para além disso, inclusive, acho que os maiores atores desse tipo de comunicação são até os influenciadores, né? É verdade. Hoje em dia, muitas vezes, contratam influenciadores para fazer esse tipo de atuação, né? E aí a pessoa vai fazer dentro dali do universo dela. Tem gente que, sei lá, restaura móveis. E aí faz um contrato com gente que... com empresa de sei lá o quê, de madeira. E aí vai e faz um vídeo específico para isso. Cara, não deixa de ser um trabalho de atuação. Claro, lógico. Entende? E ainda mais essas locuções que as pessoas fazem, colocam no TikTok, né? Então olha como foi pulverizado o trabalho da atuação, né? O que em certo aspecto é bom, em certo aspecto é um pouco complicado, né? Porque daí você não tem mais controle sobre como é a remuneração disso, né? Putz, aí... Isso é difícil. Isso é complicado. Isso é difícil. Mas ao mesmo tempo faz parte do processo, né, de desenvolvimento tecnológico e social. Faz parte. Né? Faz parte, né? É isso. Mas, enfim, a gente tem outro lugar, uma coisa que eu quero falar muito aqui, que é um trabalho que a gente tem como ator de voz, que é a localização de jogos. Sim. Né? Eu acho que é um trabalho... Eu vejo aqui no Brasil o trabalho de localização de jogos num patamar acima em relação tanto a remuneração, porque é um trabalho melhor remunerado, mas a necessidade de perícia em relação à atuação, sabe? Porque... a gente chama dublar, né? Você já dublou jogo? Jogo é videogame, eu dublei esses de guerra, de ação, que é muito louco. A primeira vez que eu vi, eu achei que eu ia ver muito a doido. imagem, você não vê a imagem. Não né? vê nada, né? Você não vê vai, nada. alguns que você pega ainda tem. Mas de você repetir, né? Tipo, entra em inglês, o gráfico, I'm killing you. Extremamente Aí você técnico, espera, eu vou né? te matar. Tem que ser no mesmo tempo, tem que começar junto e terminar junto. Exato, é muito exato. louco. É extremamente técnico, né? Sim. Então a única referência que você tem é o áudio original, às vezes nem isso. Às vezes o cara mostra uma foto do que é. Você ser um pressupõe em que situação que o personagem seu que você tá fazendo está, ou pelo contexto do jogo, ou né, como é a dinâmica do jogo. Então, por exemplo, jogo de guerra, você sabe que vai ser tiro, porrada e bomba, literalmente, né? E você vai pelo tom do cara que fez, exato, né? Exato. Muito louco. E quando a curiosidade, né, pra quem... De fazer vários... vários gritinhos. Muitas reações. É muito louco. Muitas reações, né? Eu já dublei Call of Duty, né? Eu fiz uma escala de 5 horas de game. Caramba, acho que eu fiz também. Eu não lembro qual dos Call of Duty foi. Tem 1 bilhão, né? Mas, cara, foi muito louco, porque assim, as 2 últimas horas da escala...
A escala é como a gente chama o processo de gravação, né? As 2 últimas horas de escala, cara, foram maneiras diferentes de morrer. Então, sei lá, 15 arquivos morrendo eletrocutado, 15 pegando Com fogo. tiro. Com tiro, eletrocutado, porrada. sendo afogado, caindo do precipício. Cara, é uma loucura, uma intensidade, né? Que se você não tiver preparado vocalmente, Você desgasta. você não consegue fazer, você não consegue nem terminar, né? E às vezes é uma repetição também. Às vezes é uma mesma frase, parece. E é tudo... De várias entonações da mesma frase. E é tudo um processo muito intenso, né? Aquilo que você falou, né? Se a gente nunca vê a imagem, a maior parte das vezes não tem imagem mesmo. Porque a gente se baseia nos arquivos de áudio, né? E a gente só ouve o arquivo de áudio, pressupõe todo o embasamento da interpretação só pelo que o cara tá falando. Então, ainda assim, se o idioma original for inglês, a gente tá até habituado. Mas se o idioma original for um idioma que a gente não tenha domínio... Não tem noção. Pô, Aí é fica difícil, mais difícil ainda, né? E às vezes existe o lip sync, né? Às vezes existe o vídeo pra gente poder dublar como se fosse dublagem mesmo. Sabe quando uma vez que eu fiz jogo que teve vídeo? Eu dublei 2 versões, 2 anos seguidos de FIFA. Né? O jogo de futebol. Nossa, eu sempre tive curiosidade de saber do Cara, Thiago Leifert gravando. Eu não estive presente nesse momento. Foi no estúdio que ele gravou. Mas foi no estúdio que ele gravou e tal. Eu fiz um modo carreira que tinha um personagem que era o Alex Hunter, que era meio que assim, um moleque da base que estreia no profissional e você joga só com aquele personagem, né? Não fiz o Alex Hunter sim, fiz uns carinhas que estavam lá conversando com ele, mas eu dublei cenas ao invés de dublar só o áudio. Por quê? Porque quando eles fazem esse tipo de atuação, tanto para videogame quanto para outros tipos de produção, eles usam uma tecnologia chamada motion capture. Sim. São várias bolinhas que tem no corpo do ator. Já vi uns caras no Avatar, quando aparecem os caras lá. Isso, exatamente. E aí tem uma câmera na frente da cara deles, também capturando cada expressão facial deles, né, filmando muito bem a expressão facial, e eles interpretam a cena como se estivesse interpretando a cena normal. Pô, deve ser difícil fazer isso, hein? Caramba. Com a câmera assim na sua cara. E aí, no FIFA, por exemplo, quando a gente foi produzir essas cenas, que a gente chama de cinematic, né, nesse processo, a gente dublou essas imagens dos caras com as bolinhas e a câmera na cara, né? Dublou o lip sync disso, porque a partir disso ia ser feito o lip sync do cara, né? Do boneco que ele tava interpretando, né? Então foi um momento onde eu fiz tipo uma dublagem mesmo, né? Eu tenho uma curiosidade, não sei se você chegou a ver como é que faz do futebol lá, por exemplo, o Thiago Leifert vai fazer... Quantas horas o cara deve ficar? Muitas horas. Eles pegam todas as frases possíveis que pode ter no jogo e ela vai automaticamente se encaixando. Cara, é um processo muito maluco, né? Eu não tive a felicidade de trabalhar diretamente nisso, mas eu conversei com uma galera que trabalhou nisso, né? Trabalhei já com o Charles Dalla, que fez... o Charles Dalla. Fez direção de um desses aí, de um dos FIFAs, de uma das versões. Cara, são muitos e muitos e muitos arquivos de áudio. Ao mesmo tempo que eles têm alguns textos que eles não tem muito como mudar e nem por que mudar, porque, né, são chamadas, né, de partidas e tudo mais. Ao mesmo tempo, dependendo de quem tá fazendo, né? Na época, por exemplo, do Thiago Leifert, que era, né, que ele é muito espontâneo, né? E ele tá muito antenado no universo do também, né? Ele tá então, eles fazem muitas brincadeiras, né? E eles dão umas improvisadas, umas adaptadas quando percebe que cabe isso. Mas são... Cara, milhares de arquivos de áudio. Que loucura. Deve demorar alguns meses pra se fazer. E eles se encaixam, tipo, automaticamente com a jogada que tem a ver. Cara, muito interessante isso. A gente pode, inclusive, ter um episódio falando só sobre localização de games, né? Que louco isso. Mas sim, existe... Os áudios que a gente grava os áudios e vai pras DAWs, né? Que é ou o Pro Tools ou o Reaper, né? Que são os aplicativos os softwares de edição e gravação de áudio, né? Mas dali, os caras exportam isso com nomes técnicos, né? Esses áudios. E esses áudios vão para outros softwares para serem utilizados como o que a gente chama tecnicamente de feedbacks.
Sim. Ou seja, esses áudios vão ser programados dentro da programação ali, macro ali do jogo, né? E o áudio vai ser disparado quando alguma ação acontecer no jogo. Entendeu? Sei lá, você escolheu Barcelona e Real Madrid pra jogar, então quando for na introdução do jogo, a programação do jogo vai entender que a partida é essa e vai disparar o áudio que gravaram ali com... Fala galera, como é que vocês estão, beleza? Meu nome é fulano, eu tô aqui como comentarista tal, então hoje temos um clássico, né? Real Madrid e Barcelona. Doideira, cara, deve ser muita coisa. E outra, quando o Fai fala o nome de 2 times, é muito doido, porque você, sei lá, no FIFA você tem tipo centenas de times, né? E aí vai falar, sei lá, Real Madrid e Barcelona. Barcelona e Real Madrid. Sabe? Então ele teve que gravar cada um dos times, tipo, tanto antes quanto depois, e aí eles fazem essa emenda. É muito doido, cara. Mas é isso. Que louco, cara. É isso. Eu que sou da época do Atari, que não tinha nada. No máximo era um ruidinho, né? Mas enfim, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre localização de jogos, que eu acho que é um papo muito interessante. É bacana, não, eu tô muito curioso. A gente tem muito pra que falar. Mas vamos voltar lá. Ó, eu nem terminei a lista, gente. Temos também, além de localização de jogos, a gente tem também locução, né, que eu já falei, mas pra rádio, a gente tem a linguagem do rádio, né? Oi, tudo bem? Não, tem sempre os caras que... Eu que trabalho em rádio e TV, essas coisas de... Cara, tudo bem? Eu gostaria de saber como é que faz pra entrar aí no mercado aí. Tem uma voz boa. Eu tenho uma voz bonita. O pessoal sempre diz, pô, você tem que ir lá e tal. Principalmente pra dublar, né? Quando é dublagem. Cara, como é que é esse negocinho de dublagem aí que eu queria fazer e tal? O cara tava numa festa, bêbado. Falei... é facinho, né? Eu posso lá fazer. O que eu preciso? Eu falei, primeiro, você é ator, você já fez algum curso? Não, já quero chegar lá dublando. Você precisa ter um DRT. O que é isso? Dá pra comprar? Não dá pra comprar, cara. DRT, pra quem não sabe, é o registro profissional de ator, né? Que já me quebra um galho, né? Que precisa DRT, então não dá. Não dá. Você não tem, então, cara... Isso já ajuda, né? Quando aparecem essas pessoas. Mas rádio, cara, é um universo gigantesco que a gente vai falar muito sobre isso ainda, né? Depois a gente entra nos seus pormenores, que tem muito convidado bacana que a gente pode trazer aqui, que veio do rádio. Já falei com a galera do Café com Bobagem, Exato. Que tem a história do humor no rádio também. Que olha só. Tem coisa pra caramba ainda que a gente vai falar. Olha só. Dentro do rádio a gente tem as radionovelas, né? Que hoje em dia não se faz mais, né? Sim, até... Mas se for ver, dentro da história da dublagem, quando chamaram as pessoas, os atores para irem interpretar, né, papéis na dublagem, chamaram os atores de radionovela. De radionovela, né? Aquelas interpretações. E esse negócio de rock and roll. Aquelas coisas. Era uma linguagem diferente que eles tiveram que se adaptar a essa nova linguagem da TV. Tinha muita dublagem que você via que vinha num vício do próprio do rádio, né? Sim, exato. E até houve, né, um momento na década de 70 onde houve uma consolidação da classe, né, artística dos dubladores, né, quando você já tinha a TV já consolidada no Brasil, né, e aí quando a gente começa a ter esse termo, assim, dublador mesmo, mais firme, depois a gente fala sobre isso quando a gente for falar sobre a história da dublagem. História da dublagem. Vamos passar pra frente, outras possibilidades que a gente tem. Audiodrama, que é basicamente a radionovela, só que em outro formato, né? Formato podcast. Eu gravei uma de terror com... É mesmo? O Niso... O Niso me chamou pra fazer. Niso Neto. Niso Neto, grande dublador, amigo nosso, que a gente vai trazer aqui também. Sim. Que era de terror, legal, eu fiz uma participaçõeção. A gente tem os audiolivros também, que olha só, estamos dentro de um estúdio de audiolivro. Toca livros, né? Essa produção aqui... Aliás, eu conheci a galera porque eu comecei a fazer... Audiolivro aqui. Audiolivro. Olha só, que sensacional. Essa produção aqui a gente faz, né, no estúdio da Toca, né? Que é a Toca Livros e a Toca Cast, que é esse setor aqui onde produz podcasts, né? E audiolivros é um outro processo, outra linguagem. É difícil. É bem difícil, a galera acha que é fácil, não. E aí você pega e interpreta vários personagens, um mesmo ator, às vezes... Tem livros, Clayton, que foram feitos aqui que tiveram mais do que um ator interpretando o mesmo livro? Olha só. Eu já fiz o GOT, não foi? Game of Thrones. Thrones. Guerra dos Tronos mesmo, a tradução em português? Olha só. Eu fiz uma que era uma narração só. Era sobre um sobrevivente de Hiroshima, que veio morar no Brasil, e era só
contando a história dele. É bem Ou legal. seja, livros históricos, né? Sim, tem tudo. Biográficos, ficções, né? Todo um universo de interpretação que se tem, né? Que precisa saber atuar para poder fazer. Com certeza. Né? Você tem que ter uma ótima articulação, né? Você tem... Nossa, porque o negócio é você ler pra você. Agora, ler pra lá é uma palavrinha, é um S, é uma... Saiu uma gotinha, já invalida uma o take, saliva, tem que refazer. não, volta. E, gente, a gente tá falando de livro, né? Tem livro que tem lá 500 páginas. Pois é, demora. Quanto tempo demorou pra fazer um livro? Ah, demora. Depende desse aí que era só a narração. Aham. Foi demoradinho, porque era só eu, assim. Mas tem uns Alguns meses. Tem uns que tem que fazer várias vozes, aí complica, Sim. né? Que alguns meses pra você fazer. Alguns meses, Uhum. mas é um trabalho bem bacana, assim. É desafiador, eu gosto, né, de desafios, assim. Sim. E isso, pra mim, foi muito legal também. Pô, muito massa. Aí, falar nas categorias, né, de áudio, a gente tem também audiodescrição, né? Pô, eu acho legal também. Pô, queria acho fazer. sensacional. Eu vou trocar uma ideia depois com o Léo Rossi, que ele tem uma empresa de audiodescrição. Eu acho um trabalho fantástico, né? Pra quem não sabe, audiodescrição é basicamente... O que foi, Cleiton? Ah, ele tá falando a última mensagem de Hiroshima. Foi um livro que eu Boa. que eu fiz aqui na Toca Livros. É desse que você falou agora. É, do sobrevivente de Hiroshima. Ah, muito massa. Quem quiser muito entrar massa. lá. Publicado Toca já. Livros, já publicado. Massa. É Né? tipo, o cara tá olhando pela janela, daí fala, as gotas de chuva caindo pela janela. Lá fora está frio. Poético mesmo. É, assim, né? Ai, que Áudio, massa. né? Sim. Eu já vi Da algumas, ódio. eu queria fazer, né? Sim. Não, tô falando da descrição. Mas tudo oi, áudio, pô. é tudo áudio. é tudo ai. áudio. Não, mas deixa eu explicar pro pessoal o que é audiodescrição, né? Audiodescrição é aquele... É um áudio, literalmente, que é disponível, sei lá, por exemplo, no cinema, né? Dentro das salas de cinemas mesmo, para pessoas com deficiência visual, né? Para as pessoas poderem se ambientar, né? Como elas não conseguem enxergar, né, a imagem do filme, né? Elas precisam ter acesso a algumas informações que se tem no filme, para poder entrar naquele universo da obra, né? A cena que você tá vendo, né? Isso, exatamente. Tem muita coisa que é contada no filme de forma imagética. E a pessoa com deficiência visual não consegue entrar dessa forma. Então, o que acontece? A audiodescrição existe justamente para essas pessoas estarem inseridas na obra da mesma forma com a qual as pessoas que não têm a deficiência estão. Você já fez alguma vez? Cara, nunca fiz. Mas depois eu vou tentar trocar ideia com o Léo Rossi e chamar ele porque ele já fez a audiodescrição do Avatar. Que legal. De produções muito grandes. Acho que dá um pano pra manga muito legal aqui. Seria muito legal. E além da audiodescrição, a gente tem também as vozes de aplicativos, né? A gente tem as vozes sequenciadas, a gente tem, né? Antigamente a gente tinha um processo chamado URA, né? Unidade de Resposta Audível. Não sei se tecnicamente ainda usam esse termo, né? Mas é o termo que eu usava quando você gravava áudios para espera telefônica, né? Esse tipo de serviço, né? Que aí automatizavam sua voz para aperte 1 para falar com um dos nossos atendentes. Sim. Nunca é o 1, né? Geralmente é o 9, né? Sim. Aliás, hoje em dia só tem isso. Você não consegue falar com mais ninguém, né? Tudo automatizado, né? Tem uma pessoa para me E aí atender. esses atendimentos foram gravados, quando eles têm áudio, eles foram gravados por, né, Sim. algum profissional da voz, a gente espera. Mas também a gente tem as vozes de aplicativos, vozes Tem de do Waze, GPS, Waze, Google Maps. O Datena. Agora vire à direita! Dobre o carro! Tem o Datena mesmo? Tem, acho que deve ter o Datena. Eu vi com a Renata Fã. Aham. Ela fala, a esquerdinha. Ela fala, vai falando com... E olha só que interessante, não tem, hoje em dia não tem só as vozes padrões, né? Porque a gente tem voz padrão, tanto na TV, né? Com chamadas, vinhetas comerciais, mas também tem a voz da Siri, a voz da Alexa, né? Hoje em dia contratam pessoas, né? Até no TikTok, por exemplo, aqueles textos automatizados. Sim. Teve uma época que teve o do Galvão Bueno, né? Tem uma colega nossa de trabalho, a Laís Macedo, que é dubladora, TikToker, assim, bomba no TikTok. Teve uma época que ela fez pro TikTok isso. Você consegue fazer qualquer texto lá Com do a seu voz vídeo dela. com a voz dela, né? Que também depois implica mais um programa só sobre isso. Pô, total. Sobre inteligência total. artificial. As coisas que já existem da inteligência artificial que envolvem a existência do nosso trabalho e perigos. E a minha é a burrice natural.
a inteligência artificial e a minha burrice natural. Gente, acho que Acho que por era hoje é isso, hein, Acho Enio? que falamos de vozes. Pô, falamos de voz, falamos de linguagem, falamos de processos. Falamos de tudo. Né? E acho que a gente consegue até se aprofundar um pouco mais, né? Com a possibilidade de trazer convidados falando só de cada um desses temas, localização de jogos, audiolivro, né? E vai ter tudo, vai ter humor, vai tudo. trazer comediantes. É, isso, perfeito. Isso vai ter demais. Então é isso. Por isso que o programa chama Fala, Fala, Dub Dub. Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só. Essa conversa Falamos fica por pra aqui. caramba, hein? Porra, falamos pra caramba. Fala pra caramba, hein, bicho? Gente, ó, faz o seguinte, segue a gente em todas as nossas redes sociais. Fala Dub Dub, vai aparecer em tudo. A gente tem TikTok, Instagram e YouTube, obviamente. Sigam também Enio e Renan. Exatamente. Como é que Eu tá as tô suas lá, redes sociais, Enio? Instagram é Enio Vivona, @EnioVivona. Aham. Facebook é Enio Vivona, TikTok é Enio Vivona, tudo é Enio Vivona. Pô, deu uma de chaves aqui, né? Tipo, podia ter falado só, tá Enio Vivona e É tudo. Enio Vivona, galera. Vai lá que vocês vão achar. Maravilha. As minhas redes sociais, gente, meu nome é Renan Alonso e nas minhas redes sociais está como Renan Lon. É um pedaço do meu nome porque, obviamente, Por quê? eu demorei pra fazer as minhas redes sociais. Nunca fui um cara muito high profile e todo mundo já pegou. Todos os Renans Alonsos que existem por aí Existe já pegaram. um monte? Ah, não sei se um monte, mas alguns, né? Então, Renan Lon, minhas redes sociais. Gente, tamo juntasso. Até o próximo episódio. É nóis. Valeu, galera. Beijo. Beijo do gordo.